Hoje a gente vai fazer o nosso encontro número 19, né, do Dançando I Ching. Então, e vamos, na realidade, a gente vai fazer o hexagrama, né? A gente estudou todos os trigramas e vamos fazer o hexagrama número 11, que é o hexagrama paz. Então, vamos ver um pouquinho, né? Qual é o desenho dele. Então, vocês veem que abaixo, né, estão 3 linhas, o trigrama, o criativo, né, que são 3 linhas fechadas, 3 linhas yang, né, e acima está o hexagrama a terra, né, o receptivo, que é as 3 linhas abertas. Então, é a terra sobre o céu. Então, eu até coloquei esse desenho aqui, essa foto dessas 2 mãos, né, que estão indo uma ao encontro da outra, e esse hexagrama tem a ver com isso, né? A terra é pesada, ela vai para baixo, né? E o céu é leve, ele vai para cima. Então, nesses movimentos, nesses 2 movimentos, existe os 2 estão indo em uma direção, mas não para colidir, né? Em direções opostas, não para colidir, mas para se encontrar. Então, a imagem é a imagem de um encontro entre 2 energias muito potentes, que é a energia Yin e a energia Yang. Então, a gente vai conversar sobre isso hoje, né? Eu acho que tem muito a ver também com tudo que a gente trabalha em biodança, né? Então, a gente vai conversar sobre isso hoje. Como sempre, eu sempre gosto de dar uma introduzida em alguns outros aspectos teóricos do livro que a gente está acompanhando o trabalho, né? Que é o I Ching, do Richard William. E, opa, ué, saltou aqui. Deixa eu ver. Ah, sim, tá. Agora me dei conta do que eu achei que era o texto final que estava aqui, não. É o texto, então, sobre, né, a questão teórica. E que é uma questão mais geral do livro. Tá? Então, hoje eu quero trazer para vocês, não sei quem já comprou o livro, quem está acompanhando o nosso estudo pelo livro também, né, viu que esse livro tem, assim, uma primeira parte, que é uma introdução geral, né, e essa a gente já viu toda a teoria dessa parte, e depois ele é dividido em outras 3 partes, né, onde, num primeiro momento, tem o oráculo em si, né, com todos os princípios filosóficos, que é o que a gente está acompanhando pouco a pouco, mas depois esse oráculo ele se repete, né, repete lá, depois acaba, é como se repetisse de novo 64 trigramas, né? Hexagramas, desculpe. Então, a gente fica na dúvida, mas o que significa isso? Então, essa repetição que tem depois, né, já são estudos de interpretação das imagens, né? Então, o primeiro livro, que é o livro que a gente está estudando, ele é um livro que vai trazer todos os princípios filosóficos que vão poder ser aplicados para a nossa vida, que também podem ser aplicados para a vida das nações, dos povos, etc. Né? Depois, quando se repete, né, e daí o Richard William, ele diz que é importante, né, essa repetição, ela tem um porquê dessa repetição. Então, o revisitar algo, né, dentro da questão da filosofia chinesa antiga, né, essa questão da repetição, ela é super importante, então tem um porquê. Né? E daí, esses livros que vão seguir depois e que têm essas repetições, eles vão se chamar as 10 asas, né? E se coloca que, então, é um estudo sobre as imagens, né? E o que significa essas imagens, tá? Sobre diversos pontos de vista. Então, se atribui esses textos principalmente ao Confúcio, né? Mas, na introdução dessa parte, existe uma série de pequenas partes do texto, onde daí vocês teriam que olhar ali para ver, é bem
bem detalhado, tá? Então, quem se interessar pode olhar, que daí atribui grande parte do texto ao Confúcio, mas não toda. Então, tem algumas outras partes que são atribuídas a outros pensadores, né? E que, como é que eles podem saber que é do Confúcio ou não é do Confúcio? Pelo estilo de escrita, o estilo de pensamento, né? Os conceitos ali escritos, então eles conseguem atribuir a outros pensadores algumas partes. Vocês sabem que o I Ching não é uma construção de uma única pessoa, né? É uma construção que vem se dando no tempo, a gente já estudou isso. Então, em cada século, teve pessoas contribuindo e revendo e construindo sobre o I Ching, até dar os 64 hexagramas, e mesmo dentro desses 64 hexagramas, tem um estudo contínuo a respeito de o que significa, qual é a mensagem que traz, qual é a organização, né? Por que que os hexagramas são colocados nessa ordem e não em outra, né? Então, essa segunda parte, que são as 10 asas, faz toda uma discussão sobre isso, tá? Então, aqui tem um resumão, né, sobre o que significa, o que tem qual é esse conteúdo, tá? Então, a parte 1 e 2, né, seriam os primeiros comentários, né? Então, que é os textos propriamente ditos do livro das mutações, que é o I Ching, né? Então, depois que essa segunda... Isso é o que a gente está estudando, tá? Essa parte 1 e 2 a gente está fazendo aos pouquinhos, né? Então, depois vocês vão ver que daí abre por uma segunda parte, que inclusive tem uma introdução, né? Que é essa que eu estava falando agora. Então, é um comentário sobre as imagens, essas imagens, que tipo de imagens são, né? Depois, né, na parte 4, na parte 5 e 6, a gente vai ter os comentários sobre os julgamentos, né? Que a gente vai ver que o livro ele é dividido em julgamentos, então tem comentários sobre isso, tá? Depois a gente vai ter a parte 7, né? Que vai detalhar sobre palavras dentro do texto, né? Por que se utiliza algumas palavras e outras não? Qual é o real significado dessas palavras, né? Depois, a 8 é uma discussão sobre os trigramas, né? E daí, finalmente, né, a parte 9, né? E a parte 10 aqui não está, né? Mas também a parte 10, que vai ser uma discussão sobre a ordem, né? Sobre a sequência, por que aquela ordem e não outra, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho o que é essa continuação, por que se repete, né? Qual é o conteúdo. Então, se vocês querem só o princípio filosófico, que é o que a gente está estudando agora, porque é um conteúdo denso todo o livro, né? Então, eu não quero me aprofundar tanto, então essa parte que a gente está estudando agora, 1 e 2, ela tá ok, né? Mas se eu quiser, não, quero conhecer mais profundamente o I Ching, eu quero entender a estrutura do livro, então tem que ir lá para as outras partes, né? Onde vai ter uma discussão mais profunda a partir do pensamento, principalmente do Confúcio, sobre sobre cada hexagrama. Tá bom? E daí vamos ver o hexagrama que a gente vai estudar hoje. Vamos retornar lá para a nossa teoria de hoje. Então, a gente vai, como eu coloquei, né, a imagem é do criativo abaixo e o receptivo acima. Então, a imagem de duas energias que estão em direções opostas, né? Uma está subindo, a outra está descendo, mas isso não produz um atrito, mas sim um encontro, né? É um abraço, né? A gente vai ao encontro um do outro e se encontra, se abraça, tá? Então, é isso que a gente está vendo nesse hexagrama. E daí ele se chama Tai Paz, né? Ele tem a imagem da paz, né? Então, é o encontro de duas forças que se harmonizam, né?
é a união e o fim das hostilidades, é a capacidade de colaboração, é a expansão de princípios de saúde e integração. Isso é uma coisa que eu estou colocando assim dentro de uma visão mais biocêntrica, né? O que significa isso? É a integração que favorece a saúde, né? É florescimento e prosperidade. Então, nesse momento, o que a imagem traz, né? Quando isso acontece, esse encontro que é tão benéfico, o texto diz também que esse encontro ele acontece, ele é sazonal, né? E ele acontece sempre no início da primavera, é muito coincidente com justamente o período que a gente está vivendo agora, né? Então, no início da primavera vem esse florescer e a paz, a união dessas energias como fertilidade, né? E daí o que é necessário, né, nesse momento? A gente é, nessa época de abundância, né, que produz paz, que produz fertilidade, é a capacidade de dividir e organizar as coisas, né? Então a gente vai ter uma energia vital disponível muito potente, né? E ela tem que ser bem aproveitada, porque é um período, né, que isso acontece. Então, nesse momento, essa energia tem que ser direcionada e bem aproveitada, né? Então, e daí o I Ching coloca, né, que é uma natureza bruta que vem e a gente tem que saber trabalhar ela para aproveitar ao máximo os benefícios, né, dessa energia vital disponível. Então, é trabalhar bem, né, a terra, trabalhar bem a plantação, é trabalhar bem esse momento, né, fertilizar, para que a gente possa ter bons frutos. Então, quando a gente vem esse hexagrama para a gente, né, é um momento de direcionar bem uma energia disponível, é um momento de saber trabalhar bem e ser justo e distribuir as coisas corretamente, né, sem tentar tirar vantagem das coisas, é a expansão da abundância em harmonia.